acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
ó Santo Deus. Tu és Senhor e Rei. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Estamos em um culto de oração. Amém. Cantamos ao Senhor. Agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Honramos ao Senhor, com adoração. Eu queria convidar você a se pôr em pé, e convidar a nossa irmã Valbênia. Ela vai fazer uma oração, interceder por nós. Amém. Aleluias. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar diante de tua presença. Obrigada, Senhor, pela saúde, obrigada por nosso trabalho, obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, obrigada pelos livramentos que todos os dias o Senhor nos dá. Obrigada por essa chuva, Senhor, que tem molhado a terra, Pai, para que haja mantimento. Obrigada, Senhor Jesus, por ter dado a tua vida para nos salvar. Ó Senhor Deus, eu te agradeço por cada um que está aqui nesta noite. E eu sei que o Senhor, som do coração, conhece a necessidade de cada um, Pai. E eu creio que o Senhor está agindo, Senhor Deus, porque Tu és um Deus fiel para conosco. Ainda que sejamos infiéis, sejamos falhos, o Senhor é perfeito, o Senhor é fiel, o Senhor é soberano, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, Senhor. E eis-nos aqui nesta noite para te adorar e dizer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai. Muito obrigada por ter nos escolhido, Senhor, para ser teus filhos. Muito, muito obrigada, Senhor, por seres um Deus tão maravilhoso e piedoso para conosco. Pai, neste momento eu te apresento aqueles que estão nos hospitais, Senhor, que estão sedados, Senhor, porque não aguentam as dores, Pai. Eu te apresento, Senhor, faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão no leito, Pai, que estão lutando por suas vidas, Pai, e que eles possam vir dar testemunho da Tua grandeza, que eles possam dizer que só o Senhor pode salvar, Senhor, que só o Senhor pode curar, porque Tu és um Deus de cura. E assim, Jesus, quando o Senhor teve em pessoa nesta terra em carne, o Senhor curou os cegos, o Senhor restaurou os aleijados, o Senhor Jesus expulsou os demônios. Então eu creio que o mesmo Jesus que fez tudo aquilo é o mesmo Jesus que hoje nós rogamos no santo nome dEle, e através do Espírito Santo, Pai, que temos autoridade, Pai, através das orações, no santo nome de Jesus, que tem todo o poder para salvar, para libertar. Eu creio que é o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente, Pai. Eu te apresento também, Senhor, as pessoas que têm enfermidades da alma, que têm depressão, ansiedade, Senhor, as quais o inimigo, Senhor, tenta para tirar suas vidas e as vidas daqueles que estão próximos, Pai. Aqueles que tentam destruir a si mesmo, que toda, Pai, seta do inimigo, que toda seta lançada do inferno caia por terra, Senhor Deus, porque o Senhor é maior do que tudo e todos. Oh, aleluia, quão grande és tu. Aleluias, eu apresento a tua igreja, Senhor, a qual é alvo, Senhor, de palavras, a qual é alvo, Senhor, de palavras que não são verdadeiras, Pai, a qual queres sujar a tua igreja, Senhor, os teus servos, Pai amado. Oh, aleluia, santo, santo, eu apresento o ministério da igreja de Filadélfia, ao qual o Senhor tem preparado, o Senhor tem escolhido para fazer a tua obra, Senhor, que a cada dia possamos, Senhor, nos deleitar mais diante de tua presença, negarmos a nós mesmos, Senhor, e seguir a tua
vontade, Senhor. Eu creio que cada oração, cada petição chegou até o trono e nós te louvamos, Senhor, com ações de graça, já te agradecendo porque o Senhor é bom, Pai. Muito obrigada por tudo e fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? Então, é chegado o momento da palavra. Amém? Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Milena, que vai nos trazer uma palavra abençoada e que os nossos ouvidos possam estar atentos. Amém? Ao que será ministrado. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Como o nosso ombreiro Vicente falou, que possamos, estar de ouvidos atentos e que a palavra do Senhor seja uma semente plantada no nosso coração. Irmãos, que essa palavra germine, seja uma semente germinosa. Amém? Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Isaías 43. Amém. Deus é maravilhoso, irmãos. E Deus honra todos aqueles que estão aqui, que veio nessa chuva para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Deus honra aqueles que o buscam, aqueles que querem ouvir sua palavra, Isaías 43, a partir do versículo 1, que fala assim: o único Salvador de Israel. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, o Jacó, aquele que o formou, o Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, porque você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, e Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente juntarei você. Direi ao Norte, entregai-os, e ao Sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum.
Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não haverá quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Amém? Eu dou uma parada aqui para que nós possamos refletir o que esse texto quer passar para nós. O que a palavra do Senhor quer dizer para nós nessa noite, né? Aqui no versículo, ainda no versículo 1, diz que nós não devemos temer, pois Ele nos resgatou, né? Ele nos chama pelo nome e diz que quando nós atravessar as águas, os rios, e quando nós passar pelo fogo, Ele vai estar conosco. Durante as águas, essas águas Ele vai estar conosco. Nos rios, Ele promete a nós que nós não vamos nos afundar, esse rio não vai nos cobrir, esse fogo não vai nos queimar. Irmãos, o que Deus quer falar para nós essa noite? Que durante o processo que você venha passar, o processo, as provações, o Senhor vai estar conosco. Amém? Ele promete aqui que durante essa passagem, nenhum mal vai te atingir, porque Ele está com você. Ele promete e Ele pede para que nós não tema. Amém? No versículo 2 e no 5, repete 2 vezes, que eu estarei com você. Ele promete que Ele vai estar conosco, irmãos. Vai estar comigo e com você. E nós temos que aguentar firme esse processo, essa provação. Mesmo que hoje, algum dos irmãos aqui não esteja passando por alguma provação, mas todos nós já passamos e ainda vamos passar. Porque nós cristãos somos perseguidos. Porque nós cristãos servimos a um Deus que vale a pena passar por qualquer coisa. Amém? Ele diz aqui, né, no versículo 4, visto que você é precioso, honrado à minha vista, e porque eu o amo. Ele diz que nós somos preciosos, que nós somos honrados e que Ele nos ama. Como é bom saber que a gente tem um Pai que nos ama, que está conosco em meio ao processo, em meio às provações. Nós nunca estamos sozinhos, irmãos. Ele está conosco. Essa é a promessa dele e ele pede para que nós não tema, que ele está conosco. No versículo 8 ele diz, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvido, mas é surdo. Muitas vezes, irmãos, somos cegos e somos surdos. Porque às vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e se desligamos do que realmente o Senhor quer falar conosco. Mas Ele sempre tem algo a falar conosco. E essa noite Ele está aqui para falar com nós. Amém? Então, que nós, né, quando Ele diz assim, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo, que nós possamos ouvir mais o Senhor, o que Ele quer falar com nós, enxergar mais, porque o Senhor promete que nós não estamos sozinhos nesse vale, né? Ele diz que nós somos testemunha, né? No versículo 10, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam que e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. A todo momento também ele fala que eu sou Deus, ele é Deus. No versículo 11, ele fala, eu mesmo sou o Senhor. Além de mim, não há Salvador algum. Não há outro, irmão, outro Salvador. Só o Senhor.
Ele repete várias vezes aqui nesse texto: eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Ele é. Que possamos entender o que Deus realmente quer falar conosco. Porque Deus já existia antes do sol apontar a primeira vez nesse mundo, o Senhor já era Deus. Antes do calendário universal marcar datas, meses, anos, o Senhor já era Deus. Antes do relógio marcar a hora, o Senhor já era Deus. Então, se nós temos esse Deus, nós não devemos temer, porque Ele promete o tempo todo que Ele nos criou e Ele está conosco. Amém? É a promessa do Senhor. Ele promete que vai estar conosco nessa provação. Amém? Ele não nos abandona. Ele diz: eu sou, eu faço, eu exalto. Eu que fecho a porta, eu que abro a porta. É o Senhor que faz tudo. Ele diz: agindo eu, quem pode desfazer? O que o Senhor faz, ninguém desfaz. Onde o Senhor põe a mão, ninguém tira a mão do Senhor. Se a mão do Senhor está sobre você, sobre sua casa, sua família, ninguém pode te tocar. Satanás não vai te tocar. Amém? Porque ele diz, deixa bem claro, aqui no versículo 13, desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. E ele diz, agindo eu, quem pode desfazer? Ninguém pode desfazer o que o Senhor faz. Se o Senhor te deu uma bênção, se o Senhor te deu uma graça, o diabo não vai tocar. O inimigo não vai te tocar, porque o Senhor não vai permitir. Esse vale, esse processo, é preciso, irmão. Essa provação é preciso passar. Muitas vezes nós não entendemos quando nós estamos passando por uma provação. A gente pensa que não vai ter fim. A gente pensa em desistir. A gente começa a murmurar. Mas o Senhor diz, eu estou contigo. Eu estou contigo. As águas do rio não vai te cobrir. O fogo não vai te queimar. É a promessa do Senhor. Amém? E essa promessa do Senhor nós temos que guardar em nosso coração. Eu vou citar um exemplo aqui sobre um processo. A lagarta. A lagarta, antes dela virar, se transformar numa borboleta, ela passa por um processo. Que possamos imaginar. Está lá a lagarta, mas para ela se tornar uma borboleta, ela vai se tornar assim do dia para a noite? Não, né? Tem um processo. Então o Senhor diz para nós hoje, nós temos que aguentar o processo, nós temos que passar pelo processo. Nós temos que passar por essa provação para chegar na bênção. Amém? É preciso. Essa provação é preciso. O Senhor muitas vezes testa a nossa fé, irmão. Para ver se nós murmura. Se nós temos fé nele, realmente. Se nós acreditamos nesse Deus que nós servimos. Amém? Aqui eu vou citar um texto que se encontra em 1 Pedro. Se os irmãos quiserem ler, acompanhar. É muito importante. 1 Pedro, versículo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12 e 13. Que diz assim: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar.
como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se, à medida que participa dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? O Senhor deixa claro aqui, irmãos, né, que quando nós estivermos passando, né, pela essa aprovação, que nós se alegre. Porque depois da aprovação vai vir a bênção, vai vir a glória. Porque nenhum vale, nenhuma aprovação é eterna. A mesma. A gente sempre vai estar passando. Mas vamos passar todas elas com Cristo. Todas elas. Vamos ser vencedores em Cristo. Amém? Aqui em Deuteronômio diz assim, a partir do 1. Então ele lhe disse, não fiquem apavorados, não tenham medo. O 30 diz, o Senhor, o seu Deus está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. O Senhor, mais uma vez aqui, promete nesse texto, né? E fala no versículo 29 que nós não devemos ficar apavorados. Né? No 30 diz que ele está indo à frente. Ele está à frente, à nossa frente. Amém? O Senhor está à nossa frente. E nenhum mal, irmãos, nenhum mal nos atingirá, porque nós estamos com Cristo. Vem para nos abalar, nos sacudir, mas o Senhor nos torna de pé. Ele que nos sustenta diante de qualquer processo, de qualquer aprovação. O Senhor é nossa força o tempo todo, né? Porque aqui o texto dele relata várias vezes que ele diz, eu sou Deus. Se ele é Deus, nós devemos confiar nesse Deus, porque ele é, e ele pode tudo. Quando ele diz, eu sou, eu faço, eu posso, temos que crer. Porque só ele faz e só ele pode desfazer. Amém? Ele é quem levanta, ele é quem exalta, ele é quem abre a porta. Né? E só ele pode fechar. O inimigo pode tentar te impedir, irmão, mas o Senhor não vai permitir. Devemos buscar firmemente o Senhor e crer de todo o nosso coração que com Cristo nós podemos tudo. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia em Daniel 6. Amém? Daniel 6. Eu acho que a maioria dos irmãos já sabe aqui a história de Daniel, né? Esse texto. Que Daniel foi provado, né? Eu peço que os irmãos acompanhem esse texto. A partir do 1 que diz assim, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel. Em sua administração governamental,
mas nada conseguiram. Não puderam achar nele nada, nenhuma falta, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais e os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite um decreto, assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos dedos dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez com o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar o rei acerca do decreto real. Tu não suplicaste um decreto ordenando que estes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos